Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já quero agradecer a todos vocês por terem curtido os últimos vídeos, por terem compartilhado. Eu fico muito feliz em ver que vocês, mesmo depois desse tempo sem postar os vídeos, de forma massiva, curtiram, deixaram um comentário, compartilharam o vídeo. Eu fico muito grato a vocês pelo apoio, pelo carinho. E vamos para mais um vídeo. Então, pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa cosmovisão. A cosmovisão, para quem nunca ouviu o termo, creio que a maioria das pessoas conhecem o termo, já sabem o que significa. A cosmovisão seria uma junção, uma palavra composta entre o cosmos, que seria o mundo, e visão, que seria o seu ponto de vista. Então essa palavra, uma forma bem simples de explicar, ela significa a nossa visão de mundo. Então cada pessoa tem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, como ela interpreta a realidade. E eu queria deixar uma analogia bem rápida aqui para a gente poder ver o quão importante é a forma como nós enxergamos o mundo e como nós nos inserimos nessa realidade para conseguirmos identificar o impacto que só isso já gera em todos os contextos que a gente está inserido nas nossas vidas. Eu queria que vocês imaginassem uma pessoa que está na absoluta miséria e uma pessoa que vive com 10 mil reais por mês. Então são duas pessoas, uma vive na extrema miséria, passa necessidade, passa fome, e uma pessoa vive com 10 mil reais por mês há bastante tempo. Em um determinado período, a que não ganhava nada passou a ganhar 5 mil reais por mês. E a que ganhava 10 mil, os mesmos 5 mil reais por mês. Como que a pessoa que estava numa situação de miséria, ela se veria ali, ela começaria a interagir com aqueles 5 mil reais por mês, e como aquela que estava vivendo com 10 mil, como ela interpretaria a sua realidade com base nesses mesmos 5 mil reais. Um fato interessante é que, com a mesma quantidade, as pessoas podem ter uma visão totalmente diferente sobre o recurso. Provavelmente, esse que vivia numa situação de absoluta miséria, ele pode se sentir extremamente realizado, ele pode se sentir extremamente próspero, ele pode se sentir totalmente uma situação de evolução. Enquanto o outro, que estava acostumado com os 10 mil, ele pode se sentir um completo fracasso, ele pode sentir que ele regrediu na vida, que ele, por algum momento, perdeu a mão, mesmo estando com uma quantia que é extremamente suficiente para se viver de uma forma digna, uma forma normal. E isso não se aplica somente ao dinheiro. Quando a gente olha para vários âmbitos, vamos citar o exemplo aqui de um relacionamento. Para muitas pessoas, um mesmo relacionamento ele pode ser considerado abusivo, e para outros que vivem um abuso ainda maior, pode ser um lugar de liberdade. E isso mexe muito com a gente, porque nós, como seres humanos, nós somos treinados a identificar padrões e a buscar um ponto de equilíbrio onde nós enxergamos a beleza. A própria beleza, ela consiste na simetria, ela consiste num equilíbrio entre dois lados, E quando nós olhamos para a vida, nós queremos equilibrar as coisas para que nós consigamos ver algo bom, algo positivo, algo construtivo. De uma forma que, quando nós juntamos essa realidade, quando nós pensamos no todo, nós vemos que as nossas vidas, muitas das vezes, ela é mais aquilo que a gente enxerga do que necessariamente aquilo que ela é. As coisas são mais aquilo que nós damos significado a elas do que elas de forma intrínseca, Eu gosto muito dessa palavra. E olhando para a sua vida, como você tem visto a sua realidade, Será que você tem sido alguém que é feliz, é satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você construiu?
Ou será que você sempre se projeta para mais? E como as pessoas te veem, né? E por que esse exercício? Porque eu quero que vocês foquem na cosmovisão, né? Quando nós olhamos para o mundo, nós precisamos entender que existe uma verdade absoluta, embora não pareça, né? Porque com esse exemplo que eu citei, pode parecer então que não existe uma verdade, né? Tudo depende do ponto de vista, mas não necessariamente. E aqui eu não quero parecer contraditório, mas eu quero que vocês entendam o ponto central da conversa, que é Deus. Resumindo de forma simples, quando nós olhamos para Deus, nós conseguimos entender que ali é o marco zero, ali é o ponto de start, ali é o ponto correto para que todas as coisas tenham uma forma verdadeiramente boa, uma forma verdadeiramente equilibrada. E a nossa cosmovisão, quando ela está distante de Deus, nós começamos a viajar, assim, a gente começa a passear por pensamentos muito estranhos. Eu conheço algumas pessoas que têm uma cosmovisão, às vezes até interessante, né, por questões políticas, por questões sociais, por questões filosóficas, em vários âmbitos, né, financeiros, enfim, mas que abraçaram tanto uma teoria, tanto uma cosmovisão, e que começaram a sair da realidade, né? Aquilo já não era mais empírico, aquilo já não fazia mais sentido na prática. Aquilo já começou a se perder num monte de informações, de ideias que foram construídas para que fizessem sentido, tivessem que ser reajustadas várias e várias e várias vezes. E por que isso acontece? Porque nós começamos a repetir coisas sobre uma cosmovisão que não é nossa. E aqui eu gostaria de deixar claro que a cosmovisão, ela é uma coisa muito particular. Ela é uma coisa muito nossa, ela é uma coisa que, sendo bem utilizada, sendo bem construída, ela muda a sua forma de enxergar, o seu caráter, a sua forma de ser. E quando você tem a sua cosmovisão baseada em algo sólido, você se torna alguém sólido, alguém com uma opinião que é sua, com uma opinião que é bem construída, com uma opinião que está baseada na realidade. Mas quando você tem uma cosmovisão que está alienada a uma visão política, a uma visão econômica, a uma visão enviesada de alguma forma, no sentido humano, né, que é falho, que não é inerrante como Deus, nós começamos a construir um castelo sobre a areia, né, que quando chegar um tempo difícil, quando chegar uma tempestade, isso vai cair. E muitas pessoas constroem uma vida em cima de uma cosmovisão, em cima de uma base, de um alicerce que não é sólido, que não é verdadeiro, que não é estável. E por causa dessa falta de estabilidade, ela começa a ver a sua vida ruir, a sua vida desmoronar. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para dizer para você que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há como você construir a sua vida na verdade central, na verdade, como eu posso dizer, a verdade absoluta, né? Sem reconhecer a Deus, sem reconhecer a Cristo. E aqui eu não quero ferir, né, outras pessoas que têm outras religiões aí, mas eu quero deixar muito claro que quando você conhece a verdade, você é liberto. Eu, quando comecei a viver o Evangelho de uma forma verdadeira, quando eu comecei a estudar o Evangelho e aprender mais sobre Cristo, todas as mentiras que eu acreditava sobre mim, sobre a política, sobre a economia, sobre todas as coisas à minha volta, quando eu comecei a colocar na palavra de Deus a centralidade das coisas, é como se as escamas dos meus olhos caíssem e eu conseguisse enxergar de uma forma verdadeira como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, como a realidade se dá de uma forma concreta, né? E comecei a construir planos e sonhos baseados nessa realidade e como as coisas começaram a fluir e funcionar de uma forma esperada, de uma forma que fazia sentido,
dentro do contexto que Deus ensina, né? Eu gostaria de fazer esse convite a você a buscar conhecer a Cristo, a buscar deixar ser apresentado, né, a Ele, a essa cosmovisão. Quando Deus ele vai falar sobre o mundo, ele vai dissertar sobre o mundo, sobre a humanidade, ele fala de uma forma que afasta muitas pessoas, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus ela é loucura perante os olhos dos homens. Logo, a sabedoria dos homens são loucura perante os olhos de Deus. As coisas não funcionam da mesma forma, as coisas não fazem sentido de um para o outro. A Bíblia diz que Deus ele escondeu a sabedoria, né, a verdade dos sábios e revelou aos humildes. Ou seja, a forma como Deus escolheu se revelar, a forma como Deus trouxe à luz as informações, todas as coisas, foi de uma forma proposital a que aquelas pessoas que vão receber precisem ser humildes, precisam esvaziar-se de si mesmas, precisem largar mão daquilo que elas têm como uma verdade absoluta, para que elas possam se encher de Deus. Elas precisam se esvaziar de si mesmas e se encher de Deus, da sua palavra, que é a verdade apresentada de uma forma muito esclarecedora e muito libertadora, né? Por isso que lá em João nós vemos que a verdade ela liberta, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós abrimos mão do nosso orgulho, do nosso ego, de tudo que a gente sabe sobre a realidade e começa a ouvir o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que sabe como tudo funciona. Quando nós começamos objetivamente a ouvi-lo, nós começamos a viver de verdade, a enxergar o mundo como ele é, a nos ver como realmente nós somos, cheios de falhas, cheios de defeitos, mas também com muitas virtudes, com muitas qualidades, e que a mistura disso tudo, o tempo, né, que é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa onde nós conseguimos enxergar, né, uma trilha de desenvolvimento, crescimento ao longo do tempo, e às vezes nos comparar, né, não a fim de diminuir ninguém, de destruir ninguém, mas a fim de realmente perceber como que com o mesmo tempo, assim como aquele exemplo do início, né, com o mesmo valor, né, pessoas podem fazer coisas diferentes. Aquele tempo precioso, aquele tempo que é precioso para você, ele pode ser totalmente desprezível para outra pessoa. Porque se a cosmovisão não estiver alinhada, você pode desvalorizar algo que é grande, algo que é precioso. E para você enxergar o valor das coisas de uma forma correta, para você conseguir mensurar isso de uma forma correta, você precisa de uma cosmovisão que está pautada numa realidade mais elevada, numa realidade mais coerente do que a sua, que é totalmente falha. E para provar que a nossa realidade é falha, é muito simples, né? Basta eu perguntar a você se aquilo que você queria, ou se a forma como você enxerga o mundo hoje é a mesma do que há 5 anos atrás. Com certeza não, você mudou de opinião várias vezes. Mas é incrível ver como a Bíblia ela se mantém a mesma, as opiniões se mantêm a mesma, a verdade de Deus ela é absoluta, ela é aquilo e pronto, acabou. Deus não fica mudando de opinião. Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus ele é inerrante. Ele não muda de opinião. Ele tem um pensamento central. Nele não há sombra de variação. Nele nós podemos confiar. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tirem essa reflexão também e coloquem suas vidas sobre um alicerce muito mais poderoso, muito mais forte. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!